Neste vídeo vais ficar a saber tudo o que precisas sobre derivadas, de forma a arrasares completamente no teu próximo teste ou exame. Para isso, a única coisa que vais precisar de te lembrar é aquilo que está aqui em baixo. De que é que estás à espera? Vamos começar. Primeiro, de onde é que foram desencatar as derivadas? Ora, isto vem exatamente da questão qual é que é o declive da função. Ora, quando são estas funções lineares ou funções afim, ou seja, aquelas linhas retas, é facílimo. O que é que nós fazíamos? Ora, pegávamos aqui em dois pontos e depois o que é o declive? Ora, o declive era simplesmente o valor de y que andamos, ou seja, f de b menos f de a dividir pelo quê? Pelo valor de x que andamos, ou seja, b menos a. Mas, na realidade, o que é o declive? Ora, nós podemos pensar um pouco em, se nós andarmos um passo na direção x, quantos passos é que eu ando na direção y? Ora, nós, com isto, podemos pensar exatamente em triângulos semelhantes. Ora, o que é que nós temos? Nós tínhamos aqui o nosso triângulo com lado AB e FA e F de B, e nós o que é que nós queremos saber agora? Nós queremos saber se dermos um passo na direção x, quantos passos é que damos na direção y? Ou seja, o declive vai ser exatamente este lado do triângulo. Ora, e como é que calculávamos isso? Ora, uma das maneiras de fazer, se nós soubéssemos aquele ângulo, era exatamente através da tangente. Porquê? Porque se nós lembrarmos do significado da tangente no círculo trigonométrico, era exatamente isto. Nós tínhamos aqui o nosso triângulo e este lado de baixo era 1. E depois, o que é que era este lado? Este lado aqui seria exatamente a tangente do ângulo. E por isso, a tangente é uma das maneiras de calcular o declive. Mas claro, não é isso que nos interessa agora. O que nos interessa agora é utilizar exatamente o f de b menos f de a e o b menos a. E como é que fazemos? Exatamente com semelhança de triângulos. Ora, nós sabemos que este lado é fb menos f de a, este lado é b menos a e este lado é 1, por isso podemos fazer das regras de 3 simples ou das proporções. E então o que é que nós dizemos? O nosso declive está para 1, assim como o fb menos f de a está para o b menos a. E ou seja, ficamos exatamente com aquela questão do declive a dividir por 1, ou seja, o declive é igual a quê? A f de b menos f de a dividir por b menos a. Mas claro, não é tão interessante o declive numa reta, porque isso é fácil, porque só tem a ver com triângulos. Mas agora, e numa curva, como é que fazemos? Ora, será que a outra estratégia do f de b menos f de a sobre b menos a ainda funciona? Ora, o significado disso é o quê? Ora, esse é o declive da quê? Daquela reta que une os pontos A ao ponto B. Mas só qual é que é a questão? A questão é que não se interessa nada sobre aquilo que acontece no meio. Só se interessa sobre o ponto inicial e o ponto final. Por isso não nos diz nada sobre aquilo que acontece instantaneamente. Isto chama-se exatamente a taxa média de variação. Porquê? Porque imaginemos que o declive era constante. Ou seja, a função aumentava ou diminuía de forma constante. Então, seria exatamente assim que ela se comportaria. Só que, claro, isso não nos interessa. O que nos interessa é saber exatamente num pontinho. E como é que fazemos? Ora, vamos começar à mesma com 2 pontos. Nós temos aqui um ponto A que vamos mantê-lo fixo. E depois temos aqui outro ponto X que se vai mexer. E ora, agora o nosso f de x menos f de a sobre x menos a vai corresponder exatamente ao declive da reta que une estes 2 pontos. E então vamos ter em atenção o que é que vai acontecer a esse declive. Ora, à medida que nós vamos aproximando, o declive vai sendo cada vez mais parecido com o declive da reta tangente ao ponto A. Até que o ponto A e o ponto X estão tão juntinhos que o declive daquele f de x menos f de a sobre x menos a é exatamente igual ao declive da reta tangente. E então, o que é que nós dizemos? Dizemos que aquele declive em A,
ou seja, o declive daquela reta tangente em A, é exatamente o quê? É exatamente a taxa média de variação, ou seja, o f de x menos f de A a dividir por x menos A, quando o quê? Quando o nosso x se aproxima de A, ou seja, o limite. E por isso nós definimos o quê? Definimos que a derivada de f em A é exatamente o quê? É o limite de x a tender para A do quê? Da taxa média de variação, ou seja, de f de x menos f de A a dividir por x menos A. E também há outra maneira de pensar nisto. Ora, em vez de chamarmos aquele ponto x, nós podemos fazer o quê? Vamos considerar aqui a distância h, que é a distância a que o nosso segundo ponto está daquele ponto fixo A. E então depois aquilo que antes era o nosso ponto x, agora vai ser o nosso ponto A mais h. E vamos ver exatamente a mesma coisa, ou seja, vamos reduzir o h. Vamos fazer o h tender para zero e ser cada vez mais pequenino. E o que é que vemos? Vemos exatamente a mesma coisa. Quando o h tende para zero, o que é que acontece? Aquela taxa média de variação vai ser exatamente igual ao declive de A. Então, nós podemos escrever a derivada de outra maneira, que é exatamente o limite de h tender para zero do quê? Do f de A mais h menos f de A a dividir por h. E nós podemos passar de um limite para o outro. Basta fazer o quê? Basta fazer exatamente a mudança de variável h igual a x menos a. Esta derivada de f em a também se chama taxa de variação instantânea de f em a. Porquê? Porque esta derivada diz-nos exatamente como é que a função variaria a cada instante. O mais importante a reter é que a derivada de f em a é exatamente o declive da reta tangente à função f no ponto A. Mas cuidadinho que as derivadas nem sempre existem. Por exemplo, ora, temos aqui a função f de x igual ao módulo de x, que tem exatamente este gráfico, e nós dizemos que no ponto x igual a zero a derivada não existe. Então como é que vemos isso? Ora, vamos tentar exatamente utilizar a primeira definição, que é o limite do x a tender para o nosso ponto zero do quê? De f de x menos f de zero a dividir por x menos zero. Só que qual é que é o problema? O problema é que este limite não existe. E como é que nós vemos isso? Vamos fazer limite à esquerda e limite à direita. Ora, se nós tendermos para zero por valores negativos, o que acontece? Ora, o nosso módulo de x vai ser exatamente igual a menos x. E então, menos x a dividir por x dá exatamente menos 1. Por outro lado, se nós aproximarmos de zero por valores positivos, o módulo de x fica x, porque é positivo, então ficamos com x a dividir por x, que é igual a 1. Ou seja, o limite da esquerda e o limite pela direita são diferentes, o que significa que o limite não existe. E por isso a derivada no ponto x igual a zero não existe. Porque se nós formos pelo lado, diz-nos um declive, enquanto se formos pelo outro, aquilo dá-nos outro declive. Então a conclusão é que exatamente as derivadas não existem nos bicos. E então, quando a derivada existe, nós dizemos que a função é diferenciável naquele ponto. Quando a derivada não existe, dizemos que não é diferenciável nesse ponto. Mas então, como é que calculamos derivadas? Ora, primeiro temos de saber algumas derivadas essenciais. Por exemplo, a derivada da função constante é simplesmente zero. Porquê? Porque a derivada é simplesmente o declive da tangente. Mas ora, como esta função é uma linha reta, a tangente vai simplesmente ser a própria reta. E qual é que é o declive da reta? Ora, o declive é zero. E porquê que é zero? Porque se nós avançarmos um passo na direção x, então quanto é que avançamos na direção y? O y não muda, avançamos zero. E por isso então a derivada é zero. Por outro lado, a derivada da função x é exatamente 1. Porquê? g de x igual a x, o gráfico dela mais uma vez é uma reta, por isso a tangente vai ser a própria reta, e qual é que é o declive dessa reta? É exatamente 1. Uma propriedade mais importante é aquela das potências.
Por exemplo, o x elevado a p, em que p é qualquer número real, a derivada é exatamente igual a quê? A meter aquele p para baixo e ao expoente que estava tirar-lhe 1, ou seja, p vezes x elevado a p menos 1. E nós podemos até justificar isto rigorosamente pela definição para os números naturais. E como é que nós fazemos? Ora, a primeira pergunta, quando nós estamos a demonstrar qualquer coisa que seja pela definição de derivada, é exatamente perguntar qual é que é a definição que nos dá mais jeito. Será que é aquela definição f de x menos f de a? Ou será que é aquela definição f de a mais h menos f de a? E isto tem tudo a ver com aquela coisa que nós conseguimos trabalhar melhor. Será que conseguimos trabalhar melhor com esta expressão da esquerda ou com esta expressão da direita? Ora, o que eu acho é que é mais fácil trabalhar com esta expressão da direita. Porquê? Porque este a mais h elevado a n é exatamente o quê? É exatamente o binómio de Newton. E nós isso sabemos trabalhar com ele. E então nós vamos utilizar exatamente a fórmula do binómio aqui e dá exatamente isto. E o que acontece? Nós vemos que o a elevado a n e o menos a elevado a n vão cortar. E nós ficamos aqui com tudo o resto. E então depois como é que fica? Ora, então a nossa derivada vai ser o quê? Vai ser o tal limite de h tender para zero de quê? De a mais h elevado a n menos a elevado a n a dividir por h. Só que então o que é que nós vemos? Ora, estes valores aqui, de cima, todos têm pelo menos um fator de h. E então, quando nós dividirmos por h, não vai dar resto nenhum. Ou seja, vai ficar exatamente o limite do quê? De n vezes a elevado a n menos 1, por causa deste primeiro termo, e depois os outros termos vão ser sempre o quê? Vão ser sempre h vezes qualquer coisa. Porquê? Porque estes termos aqui da frente têm tudo pelo menos h ao quadrado, ou h ao cubo, ou h à quarta, por isso dividindo por um h ainda ficam pelo menos com um h. E então, se nós estendermos o h para zero, o que acontece? Este termo que tem o h vezes qualquer coisa vai desaparecer, vai tender para zero, e sobra-nos simplesmente aquele n vezes a elevado a n menos 1. Ou seja, nós acabamos de provar rigorosamente aquela regra das potências para potências naturais. Mas claro, nós conseguimos generalizar depois isto para todo o género de potências. E isto dá-nos uma jeitaça porquê? Porque a partir daqui podemos calcular, por exemplo, a derivada de 1 sobre x. Porquê? Porque é simplesmente x elevado a menos 1. E também podemos calcular as derivadas de quaisquer raízes quadradas, raízes cúbicas, etc. Porque corresponde simplesmente a expoentes racionais. Depois, importante também são as derivadas trigonométricas. Por exemplo, a derivada do seno de x é igual ao cosseno de x, e isto nós podemos demonstrar rigorosamente através da definição de derivada, e depois utilizando o limite notável seno de x sobre x. E depois com esta derivada nós conseguimos concluir a derivada do cosseno de x, que é menos seno de x. E isto nós já vimos no nosso vídeo de trigonometria, link na descrição. E depois, sabendo estas duas derivadas, como a tangente de x é igual a seno sobre cosseno, nós podemos calcular a sua derivada e vemos que será 1 sobre cosseno ao quadrado de x. E depois temos as exponenciais e logarítmicas, em que a derivada da exponencial e elevado a x é exatamente o próprio e elevado a x, e a derivada de ln de x é exatamente 1 sobre x. E depois nós podemos combinar todas estas derivadas essenciais através da álgebra de derivadas. Por exemplo, a derivada da soma é exatamente igual à soma das derivadas. A derivada da multiplicação não é a multiplicação das derivadas, mas sim é a derivada da primeira vezes a segunda mais a derivada da segunda vezes a primeira. E ora, em particular, se nós deixarmos uma dessas funções ser uma constante, como a derivada da função constante é zero, nós vemos que a derivada de uma constante vezes f é exatamente igual ao quê? A essa constante vezes a derivada de f. Ou seja, quando uma constante está a multiplicar dentro da derivada, nós podemos tirá-la para fora. E depois também temos a regra da divisão.
Ou seja, quando o nosso g for diferente de zero, nós temos que a derivada será exatamente o quê? A derivada da primeira vezes a segunda, menos a derivada da segunda vezes a primeira, a dividir pela função de baixo ao quadrado. Mais importante ainda é a derivada da composta, que se faz exatamente como? Ora, primeiro nós derivamos aquilo que está lá dentro e depois fazemos o quê? Derivamos aquilo que está lá fora e avaliamos isso no ponto de lá de dentro. E então como é que fica? Ora, por exemplo, a derivada do 2 vezes x ao quadrado mais 3 elevado a 3. A derivada é o quê? Ora, primeiro nós temos de derivar aquilo que está lá dentro, que é o 2x ao quadrado mais 3. Fica 4x. E depois multiplicamos pelo quê? Pela derivada daquilo que está lá fora, ou seja, qualquer coisa que está ao cubo, como é que fazemos a derivada de qualquer coisa ao cubo? Ora, metemos o 3 para baixo, ao 3 tiramos 2 no expoente, e depois, qual é que é esse qualquer coisa? Esse qualquer coisa é aquilo que estiver lá dentro. E o que é que está lá dentro? É o 2x ao quadrado mais 3. E metemos lá. Depois, por exemplo, o ln de x ao quadrado mais 3x. Como é que fazemos a derivada? É exatamente da mesma maneira. Primeiro fazemos a derivada daquilo que está lá dentro. Fica como? Fica 2x mais 3 vezes o quê? Vezes a derivada daquilo que está de fora. Qual é que é a derivada daquilo que está de fora? A derivada do ln é o 1 a dividir por qualquer coisa. 1 a dividir por qualquer coisa. E qual é que é esse qualquer coisa? É exatamente aquilo que está ali dentro. Ou seja, x ao quadrado mais 3x. E com todas estas ferramentas, nós agora estamos preparados para resolver as derivadas mais ridículas que existam para esse mundo fora. Ora, por exemplo, a estratégia vai ser exatamente ir de fora para dentro. Ou seja, uma das maneiras de pensar era, se eu fosse simplificar isto, o que é que eu faria primeiro? E é exatamente essa coisa que nós vamos derivar primeiro. Ora, por exemplo, aqui nesta expressão gigante, o que é que nós fazemos primeiro? Seria exatamente tratar deste expoente. E por isso o que é que fazemos? Fazemos exatamente a derivada do quê? De qualquer coisa elevado ao quadrado. Então, usando a derivada da composta, fica o quê? Fica a derivada daquilo que está aqui dentro vezes o quê? Vezes a derivada daquilo que está de fora, ou seja, o que está de fora é qualquer coisa ao quadrado, então o 2 vai para baixo e tiramos aqui um ao expoente. E depois vai ser avaliado aonde? Vai ser avaliado exatamente neste coiso todo. Depois já tratamos do nosso expoente. E então o que é que nós fazemos a seguir? Ora, nós temos a derivada disto. E tanto podemos fazer a multiplicação primeiro ou podemos fazer a divisão. Mas pessoalmente eu prefiro sempre fazer as divisões primeiro. E é o que eu recomendaria. E então como é que ficaria? Ficaria a derivada do de cima vezes o de baixo, menos a derivada do de baixo vezes o de cima, a dividir pelo de baixo ao quadrado. E depois o que é que nós sobrava? Sobrava calcular a derivada daquilo que está aqui em cima e a derivada daquilo que está aqui em baixo. Depois seria continuar a utilizar essas regras e sempre assim. E esta é a nossa estratégia geral. Nós começamos pelaquilo que está mais fora e depois vamos derivando cada vez mais para dentro, utilizando principalmente a regra da composta. Uma das coisas mais importantes da derivada é exatamente para estudar a monotonia e os extremos. Ora, por exemplo, começamos por definir uma função crescente. E como é que fazemos isso? Ora, nós pegamos aqui em dois valores quaisquer de x, a e b, em que o a é inferior a b. E nós queremos dizer que a função cresce. Então como é que fazemos isso? Se a função cresce, então se nós tivermos um valor de a mais pequeno do que o valor de b, então obrigatoriamente esse f de a vai ter de ser mais pequeno do que esse f de b para a função crescer. E então a definição é exatamente que se tivermos um a inferior a um b qualquer, então esse f de a obrigatoriamente vai ter de ser inferior ao f de b. E, semelhantemente, nós podemos definir uma função decrescente. Depois, se nós deixarmos que a função seja constante algures, nós dizemos que isso é crescente em sentido lato ou decrescente em sentido lato.
Ou seja, crescente em sentido lato significa que pode crescer ou manter constante, crescer ou manter constante, e decrescente significa que pode descer ou manter constante, descer ou manter constante. E depois definimos uma função monótona, que é aquela que é sempre crescente ou sempre decrescente, e pode ser em sentido lato. Ou seja, uma função monótona é aquela que nunca muda de crescente para decrescente ou de decrescente para crescente. Está sempre na mesma. E por isso é que se diz que é monótona, porque é chata, porque não muda. Mas então, em termos da derivada, como é que nós conseguimos descobrir onde é que a função é crescente ou decrescente? Ou seja, se temos de pensar em termos de derivadas, temos de pensar sempre em termos de declives. E então o que é que vemos? Ora, aqui a função é decrescente. E como é que está o declive da tangente? Ora, o declive da tangente é negativo. Ou seja, uma função é decrescente quando a função derivada é negativa. Por outro lado, a função é crescente quando a derivada é positiva. E então nós podemos até ver isto rigorosamente. Ora, quando a nossa função é crescente, ou seja, a nossa derivada é maior que zero, o que é que nós vemos? Obrigatoriamente, se nós imaginarmos que o nosso h é maior que zero, então o que é que temos? Nós temos que o nosso a mais h vai ser maior do que o nosso a, e também temos o quê? Como este valor é positivo, e este valor todo é positivo, então o que é que nós temos? Este valor de cima também obrigatoriamente vai ter de ser positivo. Ou seja, o nosso f de a mais h vai ter de ser maior do que o nosso f de a. E se nós repararmos, isto é exatamente a definição de função crescente. Isto, claro, para h suficientemente pequeno, porque isto é um limite. E também podíamos fazer a mesma coisa para h menor que zero e víamos exatamente a mesma coisa. Víamos que o a seria maior do que o a menos h e vemos o quê? Víamos que o f de a seria maior que o f de a menos h. E com isso concluímos exatamente que a função aí nesse ponto era crescente. Ou seja, a conclusão é que estudar a monotonia de f, ou seja, estudar onde f é crescente ou decrescente, é a mesma coisa que estudar o sinal da derivada de f. E depois definimos os extremos absolutos, em que nós temos aqui esta função, que tem um domínio fechado, ou seja, começa ali e acaba ali, não tem mais. E depois o que é que vemos? A pergunta é, qual é que é a janelinha mais pequena que consegue ensanduichar esta função toda? E ora, aquele valor de y que ensanduicha a função em cima é o máximo absoluto. E aquele valor de y da função que ensanduicha a função em baixo é o mínimo absoluto. Os extremos absolutos, a maior utilidade deles é mesmo para descobrir o contradomínio. E depois também podemos definir os extremos relativos. Por exemplo, se em vez da janela toda, agora só olharmos para esta janelinha. Ora, então vemos que temos aqui este máximo. E a esse máximo dessa janelinha mais pequena chamamos o máximo relativo. Ou seja, se restringíssemos a nossa função a um intervalo mais pequenino, então nós víamos que esse seria o máximo. E aí chamamos o máximo relativo. E claro que os máximos absolutos também são o máximo relativo. E até podíamos dizer que a tal janelinha seria mesmo a janela toda da função, ou seja, o domínio todo. E a esses valores de x, aos quais correspondem os máximos, chama-se exatamente maximizante. Do mesmo modo, nós podemos ter a janelinha mais pequenina e definir aqui um mínimo relativo. O valor de x corresponde a esse mínimo relativo, chama-se exatamente o minimizante. Mas então como é que detectamos os extremos? E claro, nós vamos querer utilizar a derivada. Ou seja, aquilo que nos interessa são os declives das retas tangentes à função. E então nós temos aqui dois extremos. E quais é que são as possibilidades? Ou ao pé do nosso extremo a função é constante, ou seja, a derivada no nosso ponto vai ser exatamente igual a zero. Ou então, o que é que acontece? A nossa função estava decrescente e passa a crescente.
Ou ao contrário, a função estava crescente e passa para decrescente. E então isto é a mesma coisa que dizer que a derivada de f passa de positiva para negativa, ou de negativa para positiva. Ou seja, o que é que concluímos? Os extremos acontecem em duas situações. Quando a função nesse ponto é constante, ou então quando nesse ponto passa de crescente para decrescente, ou vice-versa. E então isto é o mesmo que dizer o quê? Que nesse ponto a derivada é igual a zero, ou então o quê? Nesse ponto a derivada muda de sinal. Ou seja, imaginemos que a derivada à esquerda desse ponto era negativa e à direita desse ponto era positiva. Então, obrigatoriamente, nesse ponto a derivada tinha de ser zero, que era para poder passar de negativa para positiva. E então, em ambos os casos, o que é que vemos? Tanto um como no outro, a derivada no nosso ponto x vai ter de ser zero, para que f de x seja um extremo. Com isto, nós concluímos que estudar os extremos de f vai ser simplesmente estudar os zeros da derivada. Porque onde quer que hajam zeros na derivada, isso vai corresponder exatamente a um extremo na função f. Então, qual é que é a conclusão? A conclusão é que estudar a monotonia e os extremos de f é simplesmente estudar o sinal e os zeros da nossa função derivada. E então, por exemplo, se nós quiséssemos estudar aqui a monotonia e os extremos da nossa função x ao quadrado, como é que fazíamos? Ora, era simplesmente estudar o quadradecimal da função derivada. E então, primeiro, qual é que é a função derivada? É 2x. E então, estudamos os zeros e o sinal. A função derivada tem um zero no x igual a zero. E depois, qual é que é o sinal do resto? Ora, 2x é sempre uma função crescente, ou seja, à esquerda vai ser menor e à direita vai ser maior. E depois, isto diz-nos tudo sobre a função f. Então, onde a derivada é zero, nós vamos ter um extremo. E depois, onde a derivada for negativa, a função é decrescente. E onde a função for positiva, a função principal é crescente. E então, depois como é que vemos se o extremo é um máximo ou um mínimo? Ora, nós víamos exatamente que a função aqui está primeiro a decrescer e depois cresce, e por isso, claramente, isto vai ter de ser um mínimo. O que é preciso ter cuidado é que quando, em vez de ser o domínio R, ser um intervalo fechado, então nós já não temos os extremos só onde a derivada é igual a zero. Há outro sítio onde nós temos extremos, que é exatamente aonde? Neste menos 3 e neste 3, em que nós vamos ter máximos, mas o quê? Mas a derivada é diferente de zero. E isto só acontece o quê? Quando o domínio é um conjunto fechado. E então, neste caso, nós iremos ter obrigatoriamente um extremo em A e outro extremo em B. Pode tanto ser máximo como mínimo. Mas depois, se o intervalo for aberto, claro que já não acontece. Claro que já não temos aí máximos nem mínimos. Porquê? Porque em menos 3 e 3 a função não está definida. Por isso não pode haver máximos nem mínimos, porque os máximos e mínimos são sempre valores que a função atinge, ou seja, pertencem ao contradomínio, ou seja, são do tipo f de x. E depois temos um exemplo engraçadíssimo, que é exatamente o da tangente de x, que nos ensina o quê? Que nos ensina que os máximos e os mínimos, quer sejam relativos, quer sejam absolutos, não têm de existir. Porquê? Porque vemos que esta função tangente, se nós escolhermos qualquer ponto que seja, nós conseguimos arranjar sempre um ponto que esteja mais pequeno e sempre um ponto que seja maior. E por isso é impossível ter máximos ou mínimos. Ora, e então como é que nós distinguimos verdadeiramente máximo ou mínimo? Ora, por exemplo, temos aqui o nosso mínimo. E o que é que nós vemos? Ora, a nossa função primeiro está decrescente e depois naquele ponto passa para crescente. Ou seja, isso é a mesma coisa que dizer que a derivada passa de menos zero para maior que zero.
E ora, para o máximo é exatamente o contrário. A função passa de crescente para decrescente. Ou seja, a função derivada passa de maior que zero para menor que zero. E então o que é que nós concluímos? Concluímos que no máximo, para descobrir o máximo, o que é preciso ter? Precisamos que nesse a derivada seja zero e que a função passe de crescente para decrescente. E isso, em linguagem de derivadas, é a mesma coisa que dizer o quê? Que a derivada passa de positiva para negativa. Mas isso é exatamente a mesma coisa que dizer o quê? Como a derivada passa de positiva para negativa, então a derivada vai ser decrescente. E como a derivada vai ser decrescente, isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que a derivada da nossa função derivada vai ter de ser inferior a zero. Ou seja, a segunda derivada vai ser inferior a zero. Esta é uma outra maneira de detectar o máximo. Precisamos que a derivada seja igual a zero e a segunda derivada seja inferior a zero. Por outro lado, podemos utilizar a mesma lógica para o mínimo. O mínimo passa de decrescente para crescente. Isso é a mesma coisa que a derivada passar de negativa para positiva. Se a derivada passa de negativa para positiva, isso é exatamente a mesma coisa que dizer que a derivada é crescente, e ou seja, a derivada dessa derivada, ou seja, a segunda derivada, vai ter de ser maior que zero. E por isso, para detectar o mínimo, nós precisamos que a derivada seja igual a zero e que a segunda derivada seja maior que zero. Uma função f em que essa segunda derivada existe, nós dizemos que essa função f é duas vezes diferenciável. E depois, se nós quisermos saber se um determinado ponto é um máximo ou um mínimo, como é que fazemos? Já vimos duas maneiras. A primeira foi qual? Foi fazer o quadro decimal da nossa função derivada, corresponde exatamente ao quadro de monotonia da nossa função f, e depois, se nós quisermos descobrir o máximo, como é que fazemos? Ora, a derivada nesse ponto vai ter de ser igual a zero, e a nossa função vai ter de passar de crescente para decrescente. Ou seja, a nossa derivada vai ter de passar de positiva para negativa. Ou então, como acabámos de ver, nós podemos calcular a segunda derivada e fazemos o quê? Para ser um máximo, nós precisamos que a derivada seja igual a zero e que a segunda derivada seja diferente de zero. Ou seja, precisamos que nesse ponto a primeira derivada seja uma função decrescente. E então, para o mínimo, é parecido. Nós fazemos o quadro decimal e precisamos que a derivada seja igual a zero e a função passe de decrescente para crescente, ou então que a derivada seja igual a zero e que a segunda derivada seja maior que zero, o que é a mesma coisa que dizer que a primeira derivada é crescente. Regra geral, fazer o quadro decimal é mais fácil quando nós temos uma função super complicada ou uma que tenha uma carrada de extremos, mas se nós, por exemplo, só quisermos verificar se um determinado ponto é um extremo ou então se a função for muito simples, até é mais fácil fazer calculando a segunda derivada. Por exemplo, se nós quisermos fazer os extremos de x ao quadrado. É uma função super simples, por isso vamos utilizar a estratégia da segunda derivada. A primeira derivada é 2x e a segunda derivada é 2. E agora o que é que nós vemos? Ora, primeiro, a nossa derivada é zero quando o quê? Exatamente quando o x é igual a zero. Por isso, o extremo só vai haver no ponto x igual a zero. E então, qual é que vai ser a segunda derivada avaliada no ponto zero? Vai ser exatamente 2. E 2 é um valor maior que zero. E se é um valor maior que zero, significa que a nossa primeira derivada é um valor crescente. Se a nossa primeira derivada é um valor crescente, então ela vai passar de negativa para positiva. Ou seja, a nossa função vai passar de decrescente para crescente. Isso corresponde exatamente a um mínimo. Ou seja, concluímos que temos assim um mínimo em x igual a zero.
E é exatamente com esta ideia da segunda derivada que nós vamos conseguir utilizar as derivadas para estudar a concavidade e os pontos de inflexão de uma função. Ora, temos aqui os dois exemplos mais clássicos, a função x² e a função menos x². E ora, no caso da esquerda, nós dizemos que tem a concavidade voltada para cima, enquanto que no outro caso nós dizemos que tem a concavidade voltada para baixo. Nós podemos imaginar, por exemplo, uma tigela ou qualquer coisa do género, em que, pronto, nós dizemos que uma tigela está voltada para cima exatamente quando tem este aspecto, ou seja, concavidade voltada para cima. Quando nós dizemos que uma tigela está virada para baixo, é exatamente aquilo que corresponde à concavidade estar voltada para baixo. E agora, em termos de segundas derivadas, nós vemos uma coisa muito interessante. Ora, a segunda derivada da função x² é sempre positiva. E a derivada da função menos x² é sempre negativa. Será que tem alguma coisa a ver com a concavidade? Vamos ver. Isto vai ser usar exatamente a mesma lógica que já tínhamos visto mesmo agora. Ora, se a concavidade está voltada para cima, o que é que está a acontecer? Ora, a nossa função f está a passar de decrescente para crescente. Ora, isso é a mesma coisa que dizer o quê? Que a derivada está a passar de negativa para positiva. Ou seja, a derivada está a ser crescente. E se a derivada é crescente, isso é a mesma coisa que dizer que a segunda derivada é maior que zero. Ou seja, concavidade voltada para cima é exatamente a mesma coisa que ter a segunda derivada maior do que zero. Por outro lado, quando a concavidade está voltada para baixo, utilizando a mesma lógica, nós vemos que a segunda derivada é inferior a zero. E então nós podemos definir um ponto de inflexão, que é exatamente um ponto onde a concavidade muda. Mas isto é exatamente a mesma coisa que dizer o quê? É um ponto em que a segunda derivada muda de sinal. Ou seja, a derivada passa de negativo para positivo ou de positivo para negativo. Mas se a derivada muda de sinal, então em alguma altura vai ter de passar pelo zero. E é exatamente nessa altura que vai corresponder ao nosso ponto de inflexão. Ou seja, para encontrar pontos de inflexão, nós precisamos que a segunda derivada seja exatamente igual a zero nesse ponto. Ou seja, estudar a concavidade e a inflexão de uma função f vai simplesmente corresponder a quê? A estudar o sinal e os zeros da segunda derivada. E então qual é que vai ser a estratégia geral para descobrir os nossos pontos de inflexão? Ora, primeiro nós vamos ter de calcular a segunda derivada. E depois vamos ter de fazer o quadro de sinal. Com isto, nós vamos procurar os pontos de inflexão, que vai ser aonde? Vai ser onde a segunda derivada é zero, e depois nós temos de ver o quê? Que a segunda derivada, nesse ponto, vai mudar de sinal. É preciso que estas duas coisas aconteçam. E então, se isto acontecer, nós temos que o nosso x, f de x, vai ser um ponto de inflexão. Por exemplo, nós temos aqui a nossa função x² e queremos descobrir os pontos de inflexão. Como é que fazemos? Ora, primeiro calculamos a segunda derivada, que vai ser exatamente 6x. E então fazemos exatamente o quadro de sinal dela. Ora, a derivada é zero, exatamente em zero, e depois, como a segunda derivada é uma função crescente, à esquerda do zero vai ser negativa e à direita vai ser positiva. E depois, o que é que nós podemos dizer da nossa função principal? Ora, onde a segunda derivada é negativa, nós temos uma concavidade voltada para baixo. Onde a segunda derivada é positiva, nós temos uma concavidade voltada para cima. E ora, aqui no ponto x igual a zero, será que é ponto de inflexão? Ou seja, será que a concavidade muda? Sim, de facto nós vemos que a concavidade muda de voltada para baixo para voltada para cima. Por isso, de facto, este ponto é um ponto de inflexão. Ou seja, concluímos que o ponto 0, f de 0, que neste caso é o ponto 0,0, é um ponto de inflexão. Por outro lado, nós temos a função x² e nós fazemos exatamente da mesma maneira. Calculamos a derivada, neste caso é 12x² e o que é que vemos? Ora, tem um zero exatamente no x igual a 0. E depois qual é que é o sinal? Ora, à esquerda do zero e também à direita do zero vai ser uma função positiva.
E então o que é que isto significa para a nossa função original? Tanto à esquerda como à direita do zero, a concavidade vai ser voltada para cima. Isto significa que onde a segunda derivada é igual a zero, nós não temos um ponto de inflexão. Isto porque no ponto x igual a zero, a concavidade não muda. Tanto à esquerda como à direita é exatamente a mesma. Isto significa então que o facto da segunda derivada nesse ponto ser igual a zero não chega para esse ponto ser um ponto de inflexão. Além disso, ainda precisamos que a concavidade mude, ou seja, que o sinal da segunda derivada mude. Mas pelo menos o facto da segunda derivada ser igual a zero diz-nos onde procurar esses pontos de inflexão. Uma coisa importantíssima e que muitas vezes falhamos sem necessidade é exatamente que o máximo ou o mínimo são valores de f de x, ou seja, valores de y que a função f nos dá. O maximizante e o minimizante são valores de x, que correspondem depois aos valores de f de x, onde a função é máxima ou mínima. E por fim, o ponto de inflexão não é um valor de x, não é um valor de y, mas sim é as coordenadas desse ponto. As coordenadas x e y, em que o y tem de ser dado pela própria função. Uma das aplicações mais importantes das derivadas é exatamente a cinemática, ou seja, coisas a mexerem. Ora, primeiro tínhamos definido a taxa média de variação, que é assim, no gráfico corresponde exatamente ao quê? Ao declive da reta que une os dois pontos da função. E depois, a derivada correspondia exatamente à taxa de variação instantânea da função f no ponto A. E ora, isto corresponde exatamente à tangente nesse ponto. Então, agora definimos a velocidade média, que corresponde exatamente a quê? À variação média da posição. Ou seja, se nós apenas soubéssemos o nosso ponto inicial e o nosso ponto final, e nós fôssemos a uma velocidade sempre constante, a que velocidade é que nós iríamos para ir do ponto A ao ponto B? Ora, para calcular isso, seria exatamente o quê? Seria a variação da posição a dividir pelo quê? Pelo tempo que nós gastamos. Ou seja, a variação da posição, que é-nos dado pela função xt, é exatamente o quê? A posição final menos a posição inicial, que é a variação da posição, a dividir pelo quê? Pelo tempo gasto, que é o quê? O tempo final menos o tempo inicial. E esta velocidade média vai corresponder exatamente à taxa média de variação da nossa função posição. E agora nós queremos definir a velocidade instantânea, que corresponde ao quê? À variação instantânea da posição. Variação significa que tem a ver com aquilo FA menos F de B a dividir por B menos A. Só como é instantânea, vai envolver limites, ou seja, vai envolver derivadas. Ou seja, vai envolver a taxa de variação instantânea. O que nos interessa vai ser exatamente o declive da tangente naquele ponto. Ou seja, o que é que concluímos? Concluímos que a velocidade de A vai corresponder exatamente à taxa de variação instantânea da nossa função posição em A. Ou seja, a função velocidade instantânea é simplesmente a derivada da função posição. De forma semelhante, definimos a aceleração média, que corresponde exatamente o quê? À variação média da velocidade. Variação média logo corresponde à taxa média de variação. E como é da função velocidade, é o quê? Será v de b menos v de a dividir por b menos a. A aceleração média é simplesmente o quê? A variação da velocidade a dividir pelo quê? Pelo tempo que nós gastamos. Então vemos que é exatamente a taxa média de variação, como tínhamos dito. V de b menos v de a, ou seja, velocidade final menos velocidade inicial, a dividir pelo quê? Pelo tempo que passa. Tempo final menos tempo inicial. Mas como sabemos que a velocidade instantânea é exatamente igual à derivada da função posição, então podemos dizer que a aceleração média é exatamente igual ao quê? À variação da posição final menos a variação da posição inicial, a dividir pelo quê?
pelo tempo final menos o tempo inicial. Depois, também podemos definir a aceleração instantânea, que é o quê? Que é a variação instantânea da velocidade. Variação tem a ver com f de A menos f de B sobre B menos A, e depois instantânea vai ter a ver com derivadas, com a taxa de variação instantânea. E então, na prática, se nós tivéssemos a nossa função velocidade, iria corresponder exatamente ao declive da função nesse ponto. E assim, vemos que a aceleração instantânea no ponto B é simplesmente a taxa de variação instantânea da nossa função velocidade aonde? No ponto B. Isto é exatamente a mesma coisa que dizer que a função aceleração é exatamente igual ao quê? À derivada da função velocidade. E como a função velocidade é a primeira derivada da função posição, então a aceleração vai ser igual à segunda derivada da função posição. Ou seja, estudar a aceleração instantânea é exatamente a mesma coisa que estudar a segunda derivada da função posição. Outra coisa importantíssima aqui é exatamente saber mudar de unidades de velocidade. Por exemplo, temos as nossas unidades de distância, que vai de 1 milímetro até ao quilómetro, e para passar do mais pequeno logo para o a seguir, nós temos de multiplicar por 10. Ou se nós quisermos ir ao contrário, nós temos de dividir por 10. Ou seja, multiplicar por 0,1. E depois temos as coisas mais comuns de tempo. Ou seja, 1 hora é 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Mas na realidade, o mais importante é mesmo que 1 km são 1000 metros e que 1 hora são 3600 segundos. E então, como é que passamos de km/h para metros por segundo? Ora, se nós temos aqui 1 km por hora, o que é isso? 1 km por hora é 1 km em 1 hora. Então, passamos depois os quilómetros a metros. 1 km é exatamente igual a 1000 metros. E 1 hora é exatamente igual a 3600 segundos. E assim, este vai ser o nosso resultado em metros por segundo, que dá mais ou menos 0,28. Ou seja, 1 km/h é mais ou menos 0,28 metros por segundo. E se nós quisermos ir ao contrário? Por exemplo, 1 metro por segundo é quantos km/h? Ora, 1 metro por segundo é 1 metro em 1 segundo. E depois 1 metro é o quê? 1 a dividir por 1000 km, ou seja, 0,001 km. E 1 segundo é 1 a dividir por 3600 horas. E então assim, este é o nosso resultado em km/h, que é exatamente 3,6. E então, no total, nós vemos que 1 metro por segundo é exatamente 3,6 km/h. Imaginemos, por exemplo, que tínhamos aqui 2 metros por segundo. Então como é que seria? Seria 2 metros em 1 segundo. Este é um pormenor importante. Outro pormenor importante é que esta técnica generaliza-se. Em vez de termos aqui km por hora, podíamos ter, por exemplo, minutos e hectómetros ou qualquer coisa do género. Pensamos sempre exatamente da mesma maneira. Começamos com 1 metro em 1 segundo, ou então 2 metros em 1 segundo, ou os metros por segundo que sejam, e depois passamos esses metros à nossa unidade de distância que nós queremos e passamos esse tempo à nossa unidade de tempo que nós queremos. E então, gostaste da explicação? Tens mais alguma questão? Coloca nos comentários. E se quiseres ficar a par de todos os vídeos logo que eles saiam, subscreve no canal e clica no sino. Até breve!